Crescer dói. E se você tem uma vida extremamente desconfortável, você pode agir como esses dois tipos de pessoa que existem. A primeira é que quando as coisas estão difíceis e desconfortáveis, ela só reclama e não faz nada. E existe a pessoa com uma mentalidade resiliente que usa o desconforto para crescer, para se desenvolver. E nesse vídeo eu vou contar também uma história pessoal de como que eu consegui viajar 53 países do mundo, morar em 7 países diferentes, aprender 5 línguas e hoje em dia eu moro no Canadá, trabalhando com o que eu amo, eu sou feliz, mas porque eu usei todo o desconforto da minha vida, toda oportunidade de desconforto para crescer e para me tornar essa melhor versão de mim mesma. Pergunta para qualquer pessoa que chegou muito longe na vida. Pode ser um médico cirurgião, pode ser um CEO de uma empresa, uma multimilionária, uma atriz de novela, uma pessoa que perdeu 30 quilos e hoje em dia tem um corpo legal e saudável, um músico de uma orquestra, um jogador de futebol, enfim, qualquer pessoa que chegou muito longe na vida, que você fala, uau, respeito para essa pessoa. E vai assistir uma entrevista com ela. Você acha que essa pessoa vai falar, ah, sim, realmente foi muito fácil chegar onde eu tô, foi super confortável, eu tinha muito tempo livre, eu ia pra praia toda semana, eu saía com os amigos sempre. Não, claro que não. Claro que não. Com certeza essa pessoa foi muito disciplinada, com certeza ela falou muitos nãos para situações, para pessoas, para coisas que pareciam super atraentes na hora, mas ela viu o longo prazo, ela viu, não, isso não vai compensar para mim. Talvez elas tiveram noites mal dormidas, enfim, elas abriram mão de muita coisa importante na vida delas para seguir nesse processo que é desconfortável, que na hora dá vontade de desistir. Na hora você fala, meu, isso aqui é muito difícil para mim, eu não consigo, eu não vou continuar nisso, não tá valendo a pena. Só que não, elas conseguiram ver que a longo prazo isso valeria muito a pena. Então elas conseguiram medir e ter essa resiliência de falar, não, tá muito desconfortável, mas eu vou ficar aqui porque eu quero alcançar essa meta. Eu quero alcançar esse sonho. Então, hoje em dia é muito fácil a gente querer ficar no gostosinho, no que dá prazer instantâneo, na dopamina barata, de ficar no scrolling nas redes sociais, de falar que sim para tudo que convidam a gente a fazer, de sair de balada, ir no bar, ou, né, de, sei lá, ficar sentada, deitada no sofá fazendo nada, de perder o tempo. É muito mais fácil viver nisso, porque a gente já tem o prazer instantâneo. A gente não precisa ficar num certo desconforto para chegar em algum lugar mais longe no longo prazo. Então, se você é essa pessoa que está condicionada, porque você se condicionou a isso, a ficar nessa vida de prazeres instantâneos, você nunca vai alcançar nada na sua vida de importante. Você não vai ter grandes conquistas. Então, aprender a ficar no desconforto é essencial para você conseguir crescer e se desenvolver em qualquer área da sua vida. Todo desconforto pode ser visto como uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento. E se você pega essa chance de estar desconfortável na sua vida agora, de tudo que está te trazendo dor e desconforto, que você está sofrendo, pega tudo isso e usa para te impulsionar para crescer e chegar onde você quer na sua vida. E eu vou te contar o que foi o maior propulsor da minha vida, que foi o período mais desconfortável da minha vida, que na época eu não sabia, mas que foi o que me abriu as portas para me tornar o que eu sou hoje, para eu viajar o mundo inteiro, 53 países do mundo, morar em 7 países diferentes, conhecer pessoas de todas as culturas, ser capaz de conversar com qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer background, com qualquer profissão, aprender a tocar vários instrumentos, falar 5 línguas. Foi o que me deixou resiliente na minha vida, foi aguentar esse período que foi quase insuportável para mim. Eu era massoterapeuta de navios de luxo na Europa, e eu tive um treinamento super intenso em Londres, que durou acho que uns 2 meses, e só o treinamento em si já foi muito difícil, era um treinamento quase que militar, onde eles me ensinavam até aperto de mão, gente, vocês têm noção? Me treinavam aperto de mão, como falar com os clientes, como olhar nos olhos, o que eu tinha que falar, em que momento, tudo. Me ensinaram a vender os produtos que eu odiava, mas eu era uma boa vendedora no começo, eu fazia muito bem, eu sempre fui uma boa aluna, vamos dizer, para as coisas que eu gosto, né, para trabalho e tudo mais. E aí me mandaram para esse navio que chama Costa Concórdia, depois pesquisa aí o que aconteceu com Costa Concórdia, um navio que afundou 1 ano depois que eu trabalhei lá, inclusive muita gente morreu, infelizmente foi uma coisa muito feia, e o mesmo comandante que estava na época que eu trabalhava foi o comandante que afundou esse navio.
Mas enfim, isso é só um detalhe. Eu trabalhei lá, acho que 9 meses e meio, num trabalho que, assim, foi quase semi-escrava, porque a gente não tinha um salário. A gente trabalhava 11 horas por dia. 11 horas por dia. E a gente só ganhava dinheiro se fizesse alguma massagem. Ou se vendesse produtos, mas os produtos não davam muito dinheiro pra gente. Então você imagina você ter que trabalhar em pé todos os dias sem ter um dia de folga. Sem ter um dia de folga. Durante 9 meses e meio e sem ganhar dinheiro. Você imagina, quem que aceita uma situação dessa, gente? Eu não conheço ninguém que aceitaria essa situação. Só que eu aceitei na época, porque eu não tinha escolha. Eu não tinha experiência nenhuma, eu ainda estava fazendo faculdade, eu tinha terminado o meu curso de massagem de 1 ano, mas eu não, sabe, eu não tinha experiência, não tinha currículo, não tinha nada. Então eu falei, vamos nessa, né? Alguma coisa boa vai sair daí. E aí eu aguentei ficar lá. E eu vi a gente chegando para trabalhar com a gente no spa e saindo depois de uma semana, saindo depois de um mês. Eu lembro de gente que desistiu depois de um dia. A pessoa passou a noite no navio, no outro dia foi embora. Então, assim, era um trabalho tão ridiculamente, sabe, difícil, desafiador e ridículo mesmo, porque, pô, as pessoas não, sabe, não pagavam a gente para trabalhar, que todo mundo desistia. Só que eu falei, não, peraí, vou ficar aqui, até porque eu nem tinha dinheiro para comprar uma passagem para voltar para o Brasil. Nisso eu estava na Itália, a gente fazia Itália, Espanha, França, Tunísia, Marrocos, Tenerife, eu acho, as Ilhas Canárias, e acho que era isso. Espanha também. E, enfim, só pela viagem, sabe, já valia a pena para mim. E nesse contrato, gente, nesse trabalho super difícil, que eu vivia com os ombros assim tensos e eu via todas as minhas colegas chorando todos os dias, porque a nossa chefe era uma pessoa assim, sem coração, sabe? Não tinha um mínimo de empatia, de compaixão. Era uma pessoa, sabe aquela pessoa ruim mesmo, que não quer ver os outros bem? Eu fiquei no time com essa mulher sendo chefe e eu via minhas colegas sofrendo diariamente. E eu aprendi a vender bem, eu aprendi a conseguir clientes e vender os produtos que tanto eles queriam que a gente vendesse. Eu ajudava minhas colegas a vender melhor, porque eu tinha muitas colegas filipinas. E os clientes do navio, eles eram mais italianos, espanhóis e franceses, e alguns alemães também. E elas não falavam essas línguas. Eu aprendi essas línguas no navio, e eu ensinava elas como falar algumas palavrinhas básicas para vender mais, para convencer mais clientes, enfim, para a gente ser um time mesmo, né? E eu acabei ficando até o final, foi uma das poucas, acho que a gente era umas 3 pessoas de um time de 15, sei lá, que conseguiu ficar até o final. Então, foi assim, um período que eu tive que ser muito resiliente. E o que aconteceu depois disso? Eu consegui juntar um dinheiro para começar a fazer mochilão pelo mundo, começando pela Europa, depois fui para o Sudeste Asiático, visitei muitos países. Nesse contrato, eu aprendi a falar 5 línguas. Bom, português, obviamente, inglês eu já falava mais ou menos, francês eu já falava um pouco, já tinha tido uma experiência na França, mas foi ali que eu me desenvolvi mais, porque foi uma questão de sobrevivência. Se eu não falasse em francês, que eram os clientes que mais tinham dinheiro, que podiam pagar massagem cara, eu não ia ter massagem, eu não ia sobreviver ali. Aprendi a falar, espanhol também, mais ou menos, e italiano. Aprendi a me virar também com o italiano. Então, assim, gente, com uma experiência de 9, 10 meses ali num navio, em que eu não ganhava dinheiro nenhum quase, que todo mundo desistia, o meu cérebro, ele se treinou a aprender a ficar no desconforto, sabe? Eu queria chorar, eu queria desistir, eu queria mandar minha chefe para aquele lugar, eu queria, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou idiota, sabe? O que eu tô fazendo aqui? Só que eu não sabia que essa oportunidade, esse desconforto absurdo, quase que insuportável, ia me trazer para onde eu tô hoje. Ia me abrir tantas portas. Ia colocar no meu currículo ali, ó, trabalho em navio de cruzeiro internacional durante 10 meses como massoterapeuta num spa 5 estrelas. Que foi o que me permitiu trabalhar em outros lugares também por causa dessa experiência. Eu também tive a oportunidade de trabalhar com crianças na França, sendo au pair, que é tipo babá, morando com uma família francesa, cuidando de 3 crianças. E eu fazia intercâmbio numa universidade lá, eu estudei educação física na USP, então eu fiz esse intercâmbio, que eu fui lá passar um tempo, e também foi uma experiência muito difícil, porque eu não falava francês direito na época. E as criancinhas, elas me zoavam o dia inteiro, elas me xingavam, elas me tratavam mal. Teve uma delas que me deu um soco na cara. E como se não bastasse, a mãe veio e brigou comigo,
porque o menininho deu um soco na minha cara, eu segurei o bracinho dele e falei, não, você não pode bater nas pessoas, isso não tá certo. E ela brigou comigo, sabe? Então, assim, emocionalmente, gente, as coisas que eu passei nessas experiências internacionais que eu tive sozinha, não tinha nenhuma rede de apoio, fizeram o meu cérebro aguentar, assim, um nível de desconforto absurdo. Vocês entendem o que eu tô falando? A gente tem que ficar no desconforto para crescer. Eu não teria aprendido a falar 5 línguas diferentes se eu não tivesse ficado num trabalho semi-escravo ali, que todo mundo chorava o dia inteiro e queria ir embora. Então a gente tem que passar por situações muito difíceis para crescer. É um treinamento interno que a gente tem que fazer, um treinamento mental muito forte. Então o que eu recomendo você fazer? Comece a fazer coisas desconfortáveis no dia a dia. Coisas que todo mundo te fala, tenho certeza que você já viu muito médico, muito profissional da saúde falando isso, que é, vai na academia, se treina aí na academia. Ai, mas hoje eu tô cansada porque, não, hoje eu tenho que trabalhar, ou, putz, meus amigos estão indo num bar, ou tá tendo um evento ali, um festival, ou sei lá, qualquer coisa. Não, vai na academia. Faça com que essas coisas se tornem os seus valores maiores na vida, se tornem os seus pilares. Quais são os seus valores inegociáveis? Ser saudável, eu espero que seja um deles, e isso inclui você ir na academia, isso inclui você fazer exercícios físicos regularmente. Quais outros desconfortos? Por exemplo, eu cozinho 1 ou 2 vezes na semana, passo horas ali cozinhando para deixar minha comida pronta para todos os outros dias da semana. Então eu cuido de mim mesma. Eu posso fazer o que eu quiser na rua, tá num dia super ocupado, que eu tô trabalhando bastante, mas eu chego em casa, eu sei que vai ter uma comida para mim. E mesmo que eu esteja cansada, eu não vou precisar ficar cozinhando. Eu posso chegar cansada e já vai ter uma comidinha para mim ali. É um desconforto que eu escolhi ter 1 vez por semana, mas que me ajuda para a semana inteira depois. Aprenda, por exemplo, um instrumento, a tocar um instrumento novo. Cara, é muito desconfortável você querer tocar uma música e é muito difícil, tem um dedilhado muito difícil e, assim, tem que passar horas. Tem que ficar num desconforto de você se sentir tão péssimo. Falar, meu, eu sou muito ruim nisso aqui. Meu dedo não me obedece. E ficar naquilo, e insistir naquilo. Porque é assim que a gente melhora. Qualquer habilidade que você queira ter, insista nela. Enfrente essa dor do desconforto. E você vai começar a crescer, vai começar a melhorar naquilo e vai ver o quanto que compensa estar no desconforto. E, gente, isso é para tudo, em todas as áreas da tua vida. Em relacionamento, você tem que passar por muita coisa desconfortável, ter conversas difíceis para ter um relacionamento bom e saudável, sabe? Que tem amor ali, que tem uma calma e não aquela tensão de coisas não faladas e não resolvidas. Então é isso, você ainda tem esses 2 caminhos. Você pode ser um desses 2 tipos de pessoas que a gente estava falando no começo. Você pode ser essa pessoa que quer tudo confortável, que quer o prazer instantâneo, quer ficar bem no gostosinho ali, no confortável na hora, não deixar legado nenhum no mundo, não ser um motivo de orgulho para tua família, para os teus amigos, para ninguém, não agregar em nada na sociedade que a gente vive hoje, não ter nada para se orgulhar. Ou você pode pegar todos esses desconfortos da tua vida que você está tendo agora para crescer, para se desenvolver, para ficar orgulhoso de você mesmo. E lá no futuro você fala, olha, isso compensou, viu? Eu sofri bastante, foi muito difícil. Eu quis desistir muitas vezes, mas eu fiquei ali. E hoje em dia eu estou muito orgulhoso de mim mesmo. Olha onde eu cheguei, olha tudo que eu conquistei. Hoje eu posso ser orgulho da minha família, eu posso ser orgulho do meu marido, da minha namorada, enfim. Cara, e se orgulhar de você mesmo, de chegar num lugar e falar, caraca, ainda bem que eu fiz isso, fui forte. Nossa, é uma sensação libertadora, assim, é maravilhoso. E aí você sabe que você pode confiar em você mesmo, você pode ir muito mais longe. Você entende a sua real capacidade, você aprende a ir além dos seus limites, que vale muito a pena. Seja uma pessoa antifrágil, use todos esses desconfortos para crescer, para ser uma pessoa melhor e ser uma pessoa que você se orgulha. Então, obrigada por ter ficado comigo até o final do vídeo. Espero que tenha valido a pena para você, para te dar um chacoalhão e sair dessa zona de conforto aí, que você não está crescendo, só está reclamando da tua vida, não está indo para lugar nenhum, e você abraça essa ideia de que o desconforto é o que vai te ajudar a crescer. Escreve aqui para mim nos comentários quais são os desconfortos que você foge, o que é mais difícil, mais desafiador para você, e me conta onde que você quer chegar.
onde que você vai ter essa determinação para enfrentar esse desconforto e chegar longe na tua vida. Se inscreve aqui no canal, eu estou criando muito conteúdo de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional, espiritual, ser uma pessoa melhor para você mesma, alcançar metas, realizar sonhos, porque eu já realizei muitos sonhos nessa vida e eu quero que todo mundo tenha essa felicidade, essa alegria e esse amor de viver, porque vale muito a pena. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.